Gente, como eu comentei no início aqui, né, do nosso Alamanda Revista, que hoje é quinta-feira, tem aquele momento aqui, aquele bate-papo bem bacana para esclarecer, tirar todas as suas dúvidas e levar, é claro, muita informação para você que está em casa. Então, hoje eu recebo aqui o médico, cirurgião, oftalmologista Marco Túlio, que já está aqui no estúdio. E olha, é um prazer muito grande porque eu estou tendo a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que eu moro aqui em Vilhena, né, mas eu nunca conheci pessoalmente você, mas eu ouvia falar de você, do seu pai, principalmente do seu pai, né, que é referência aqui na nossa cidade de Vilhena. Então, seja bem-vindo à nossa Alamanda Revista. Obrigado, Kézia. Bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores. Pois é, a gente está aqui já há quase 40 anos, né? Então, segue aí. A gente está seguindo a clínica do meu pai, dando continuidade ao caminho que ele iniciou aqui, com muita alegria em estar na cidade. Filhos daqui, né? Nós somos nascidos aqui, então é um prazer. Para mim é uma honra estar aqui, com toda certeza. Que bacana. Gente, olha, nós vamos conversar hoje sobre uma nova tecnologia que é para as cirurgias de catarata. Mas antes da gente entrar, né, nesse assunto, no tratamento, nessa nova tecnologia, que eu creio que muitas pessoas que estão em casa, principalmente quem precisa fazer o tratamento, está interessado em saber. Mas primeiro, doutor, eu quero que você me fala sobre ela, sobre a catarata. Por quê? Ela continua a ser uma das principais causas que mais deixam as pessoas cegas, que é essa doença. Exato. Eu falo porque eu já passei por essa experiência com meu pai lá em casa, né? Que durante muito tempo ele sofreu, né, com a catarata e realmente eu percebo que ela vai deixando as pessoas cegas silenciosamente. Exatamente. É bem assim que funciona, né, doutor? Exatamente. É uma coisa muito curiosa, porque a catarata é uma opacificação de uma lente que todos nós temos. Quer dizer, eu tenho essa lente, você tem. Então, todos nós teremos catarata um dia. Então, isso é muito importante, porque ao avançar da idade, a gente vai perdendo paulatinamente a capacidade visual. E é bem isso, ninguém acorda com catarata. É um processo longo, né? A gente fala assim, e é muito comum que eu fale, olha, a senhora tem uma catarata em um olho só? Não, a senhora tem catarata nos dois olhos, porque as duas lentes vão opacificando. A maneira mais fácil de entender a catarata, e é bem simples, tenta imaginar uma janela, ok? E nós vamos encostar essa janela num aquário. Então, quando a gente nasce, esse aquário, a água está bem transparente. Com o tempo, a água vai ficando um pouco barrenta, e é literalmente isso. A gente tem, atrás dessa parte que tem cor do olho, que é a íris, a gente tem uma lente ali. E ela é bem transparente e com o passar dos anos ela fica marrom, bem marrom, ao ponto de não enxergar. Então, aquela água, esse aquário transparente, se a gente colocar água suja lá dentro, a gente passa a não enxergar mais a rua. É bem isso que acontece. Então, é uma opacificação de uma lente, é uma sujeira que dá numa lente do corpo natural. Aí o que acontece? As pessoas vão lá, o médico fala que tem catarata, só que elas ainda estão enxergando. Da maneira como você explicou, mas elas ainda estão enxergando. E elas vão sempre adiando o tratamento, vão deixando para depois, o ano que vem eu faço, ou depois eu faço, porque ruim, mas ainda estão enxergando. E quais são os riscos de sempre estar protelando, sempre estar adiando aí o tratamento? Ótima pergunta, aliás, Kézia, porque existem penalizações por isso. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, antes da cirurgia, o seguinte: o que foi que a catarata te tirou? E eles, às vezes, não entendem isso, entendeu? 30 dias depois, eu repito a pergunta e tem uma lista de coisas. Fala, puxa, eu não dirigia mais à noite, eu não fazia isso, eu não enxergava quem via no portão. Então, a pessoa não se dá por isso, entendeu? Ela não percebe que tem catarata. E depois que ela opera, ela tem isso. Ela fala, né? Ela fala, nossa, doutor, depois que eu operei esse olho, esse aqui piorou muito. Não piorou, é porque ela tem um novo padrão de visão. Então, o que acontece, se você demorar demais, é que a catarata vai ter que ser tirada por uma microincisão. E essa mudança de cor também é uma mudança de dureza da catarata. Ela vai ficar dura ao ponto de talvez a gente não conseguir fazer essa microincisão. Então, a cirurgia de catarata, ela tem hoje duas modalidades, basicamente. A gente consegue dar aspectos refracionais para ela. Então, existe uma cirurgia de catarata que é importante o tamanho do corte, que é importante a centralização, e é isso que esse novo equipamento traz, né? Então, se você demorar demais, pode ser que a gente não consiga executar o que há de mais moderno. Então, isso já é uma penalização muito grande, porque você, além de tirar a catarata, você pode ficar também sem o óculos depois disso. Mas, para isso, tem que ter um olho normal. E ter uma catarata muito dura não é um olho normal mais. Você falou que
todo dia alguém vai ter catarata, quer dizer, alguém vai ter catarata, ou todo mundo vai ter catarata, todo mundo, né? Mas existe alguns fatores, doutor, que influencia, vamos supor, essa questão da alimentação, da idade, a pessoa já nasce com catarata? Tem algumas coisas que acabam influenciando isso ou não? Claro, é possível nascer com catarata, então, mas são casos muito raros. Então, 90% das pessoas que eu opero têm a partir aí de 60 a 96 anos de idade. E isso é muito curioso, porque às vezes as pessoas chegam lá, mas eu já tenho 80 anos, eu não vou operar. Como assim? A gente só opera idoso, né? Então, existem cataratas causadas por trauma, mas realmente é o envelhecimento que leva a maior parte das pessoas a operar. E é muito perigoso ter catarata na idade avançada, porque a gente aumenta o risco de queda, a gente não enxerga bem. Fatores protetores, bom, tabagismo piora a catarata, é uma coisa meio óbvia. Parece que comida mediterrânea tem efeitos de proteção, mas realmente o envelhecimento é um fator que é inexorável, a gente não consegue fugir disso. Eu estava vendo uma matéria que estava alertando a população, dizendo que o isolamento, que é a realidade, né, que nós estamos vivendo agora, que o isolamento acelerava a catarata em diabéticos. Tem algum motivo, doutor? Olha, eu não li especificamente nada a respeito disso, mas o fato de a gente ter mais sedentarismo talvez piore a diabetes, isso pode levar a maior lesão ocular. Sem sombra de dúvida, esse seria um passo, a coisa mais óbvia. Mas a ciência não é o óbvio, né? A ciência, então, realmente teria que ler o artigo para tentar entender isso. A gente tem feito muita pesquisa a respeito de catarata, sabe? E tentando evitar ela. E a gente descobre que realmente não há muito o que fazer em relação ao desenvolvimento dela. Agora, o que se gasta muito em pesquisa é como resolver a catarata. Então, a gente avançou demais nesses últimos anos no sentido de, não só... Hoje eu posso dizer, Kézia, que tirar a catarata é o básico. A gente consegue ir muito além, a gente consegue tirar a catarata e oferecer mais. Então, nós tivemos aqui a primeira paciente que operou com o Varium, ela a vida inteira usou óculos. Ela tinha óculos a vida inteira dela. E no dia seguinte da cirurgia, lá estava ela sem óculos. Então, é esse passo que a gente consegue dar hoje. Então, só operar a catarata é pouco. E a visão é um lugar muito sensível, né? Então, assim, eu acredito que tem que ser feito com um profissional, né? Essa questão do avanço da tecnologia que você vai explicar agorinha é de extrema importância. E quais são os riscos, doutor, se porventura a pessoa fizer uma cirurgia mal feita? O que pode ocasionar? Kézia, esse é um ponto fundamental, sabe? Que eu sempre falo para os meus pacientes, porque muita gente aqui teve cirurgia de baixíssima qualidade, que eram essas cirurgias que eram realizadas na Bolívia. Que era mutirão, exatamente. Exato. Você, não só o mutirão, mas aquele tipo, aquele formato de cirurgia era muito nocivo. Então, a gente tinha muitos pacientes aqui que voltaram com uma qualidade visual ruim. Isso contamina o ambiente. Muita gente tem medo de operar hoje pelas histórias que a gente ouvia. E é importante lembrar, a catarata avançou demais, ou melhor, o tratamento da catarata avançou muito nesses últimos 10 anos. Então, veja bem, é mais ou menos isso. Hoje eu tô dizendo que operar de catarata, tirar a catarata é o básico, é o mínimo. A gente consegue um grau de segurança muito grande com a tecnologia que tem disponível hoje. E existem cirurgias como essas que a gente realiza com características refracionais que levam esse nível de segurança para outro nível de segurança. Então, o tipo de instrumento que é utilizado, o tipo de equipamento que é utilizado, cirurgias de há 10 anos atrás seria impossível pensar nos resultados que a gente tem hoje. Então, operar catarata é extremamente seguro nos dias atuais. Agora vamos falar dessa novidade, dessa tecnologia, doutor, que é um tratamento que vem, né, que avançou aí consideravelmente, que vem para poder atender a população. E ela já entrou em operação aqui em Vilhena e também representa aí um grande salto em termos de capacidade óptica para Rondônia e também noroeste do Mato Grosso. E parece que só tinha em Manaus.
No norte do No Brasil, norte, nessa tecnologia é Manaus. Só em Manaus. É. E agora Cuiabá Joinville. também não tem. Cuiabá também não Não tem. tem. Esse equipamento, é o Varium, ele é muito novo. Né? Então são dois equipamentos que a gente tem. O microscópio, ele é muito importante porque ele aumenta a capacidade óptica no Cone Sul. Então a gente não conseguia operar retina porque nós não tínhamos um microscópio que possibilitava. Então a gente está com agora as portas abertas para a cirurgia de retina, esse é um passo. E o Varium, ele é o primeiro aqui na região. E essa cirurgia refracional que a gente faz, então essa cirurgia de catarata, que vai além de tirar a catarata, ela necessita de muita tecnologia e uma precisão muito grande. E a gente fazia todos os estudos do olho na clínica e tinha que, lá no hospital, analogicamente, então na mão, executar isso. Hoje, esse equipamento leva todo esse planejamento cirúrgico para dentro do centro cirúrgico. Então, representa um avanço em termos de segurança para o cirurgião e para o paciente muito grande, porque a gente consegue executar de maneira eletrônica vários processos cirúrgicos. Então, para que você entenda, a incisão que a gente tem que fazer, que é microscópica, de 2 milímetros, ela conta. Ela gera grau, muito pouco grau, mas gera. Mas se a gente está querendo dar um passo de tirar o óculos de alguém, isso é extremamente relevante. Então ele auxilia na incisão. A posição em que a lente vai ficar, então uma lente trifocal, por exemplo, que dá a distância de longe, perto, intermediária, que são as lentes de maior tecnologia hoje disponíveis, se você não centralizar ela exatamente no eixo visual, o paciente não vai usufruir disso. Então estes passos, eles são cumpridos. A gente consegue levar esse planejamento de alta resolução para dentro do centro cirúrgico. Então, é um passo fundamental na oftalmologia, é um marco da oftalmologia de Rondônia, esse equipamento. Que bacana. E o processo de recuperação, doutor, depois que é realizado? Mudou muito, né? Então, assim, essa é a grande questão. Dependendo do tipo de cirurgia que você tiver, você vai ter uma recuperação muito boa. Então, essa cirurgia, ela envolve microincisões, então são as menores incisões possíveis para realizar a cirurgia. Então, para que você tenha ideia, as lentes passam a partir de 1,6, 1,8 milímetros. A gente opera 2,2 pelas características que a gente tem aqui. Mas se você fizer uma cirurgia, você pode ter uma incisão hoje de 3, de 2,8 milímetros. Então, este tipo de cirurgia, eu costumo dizer, uma pessoa que tem urbana, não muda nada no dia a dia dela, sabe? A gente operou um paciente na semana passada, ele voltou dirigindo para casa porque estava enxergando muito bem. Ele voltou para Colorado dirigindo e realmente a visão estava de 100%, não havia por que não fazer. Mas pacientes que são mais assim da zona rural, e a gente tem muitos pacientes de zona rural. Esses pacientes, né? Porque às vezes a gente pensa, cirurgia de alta tecnologia, isso daí é inacessível. Não. A massa, a grande maioria das pessoas, é gente que quer investir para tirar o óculos, para ter uma cirurgia de segurança, e é de zona rural. Esses pacientes, eles têm limitações. Então, assim, não vai dar para debulhar milho, não vai dar para roçar aí por 30 dias, né? Mas pacientes da cidade, eu acho que ele não vai poder deitar nesse lado desse olho, basicamente, aí por uns 5, 6 dias e evitar agachar para pegar objetos no chão. Mas fora isso, a cirurgia é muito segura mesmo. E também pensar, né, como vai ser, como vai compensar, porque o resto da vida dele vai poder enxergar, né, com qualidade, sem esse problema da catarata, né, gente? É bem isso mesmo. Olha, tem um vídeo, que é um vídeo institucional, onde o Dr. Marco Túlio explica também a respeito dessa nova tecnologia, e a gente vai conferir esse vídeo e daqui a pouquinho eu retorno para dar continuidade na entrevista. Então vamos ver. Estamos prestes a viver um marco histórico para a medicina ocular em Rondônia. A partir de agora, não vamos somente seguir operando catarata com melhor nível de detalhe e segurança, mas também inauguramos novas possibilidades de cirurgia, ou seja, somente a partir de agora temos a capacidade óptica de expandir o tratamento da retina e da catarata. Lhe apresento o primeiro microscópio desse tipo no norte do Brasil, quando falamos em operação ocular. Com ajuste em tempo real, o Varium é um equipamento projetado para oferecer realidade aumentada em diversas etapas da cirurgia.
ajudando a minimizar potenciais fontes de erro, permitindo ao cirurgião atingir o máximo de precisão. A catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo. Tecnologias como a contida no Varian Guide System possibilita cada vez mais a busca por resultados visuais com o objetivo, inclusive, de abandonar o óculos após a cirurgia de catarata. Neste momento histórico para a medicina de Rondônia, só tenho a agradecer a todos os meus apoiadores, parceiros e clientes que fizeram a marca uma referência em oftalmologia. Agradeço ao meu saudoso pai, Dr. Marco Túlio, fundador e incentivador, que dedicou toda a sua vida e sempre esteve ao nosso lado, me dando força e ousadia para desbravar novos horizontes. Meu muito obrigado. Está aí, né, gente? Que maravilha, né? Um grande avanço aqui para a nossa cidade de Vilhena e região. O Dr. Marco Túlio já atende aqui em Vilhena há muito tempo, né? E quem está acompanhando agora, doutor, ficou com alguma dúvida ou quer esclarecer mais, está com esse problema da catarata ou tem algum familiar com esse problema, precisa fazer a cirurgia, qual que é a sua orientação, doutor? Primeira coisa, eu quero novamente enfatizar isso. A cirurgia é muito segura. Então, não perca tempo. As pessoas estão deixando de viver. Eu costumo dizer, reencontre-se na visão. Você vai viver novamente, vai ser você novamente, se você voltar a enxergar. É muito profundo isso. Não tenha medo dessas coisas que você ouve, porque as pessoas chegam lá, eu fiz a cirurgia, tenho que ficar de tampão uma semana, eu não posso fazer isso, eu não posso... Quer dizer, são histórias antigas que já não condizem mais com a realidade. Então, assim, o ponto principal é procurar auxílio médico, porque faz diferença. Então, a pessoa, ela pode perder muito, perder boas oportunidades ou até colocar os olhos em risco por não ter atendimento no momento certo. Então, a orientação é que vá anualmente no médico oftalmologista e que tente entender essa questão da cirurgia de catarata como algo que vai ser uma oportunidade. Eu digo isso. Você não tem que estar preocupado com a cirurgia. O foco é, nossa, como vai ser voltar a enxergar? É isso. A cirurgia de catarata hoje ela é um divisor de águas. A gente andou muito em termos de avanço para dar segurança. Vocês têm que entender que, por exemplo, equipamentos como o Varian, eles não deixam a cirurgia mais bonita, não deixam o olho azul. Eles tornam a cirurgia extremamente segura. Então, a cirurgia de catarata é segura. Outra coisa, só para a gente finalizar, doutor. A pessoa fez a cirurgia, corre o risco de voltar novamente a catarata depois de alguns anos, doutor, ou nunca mais volta? Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes, porque existe a gente tem que colocar a catarata dentro de um saquinho, a lente dentro de um saquinho onde estava a lente natural. E algumas vezes ocorre uma opacificação desse saquinho e a pessoa deixa de enxergar depois de algum tempo. As características de algumas lentes facilitam mais, ou o tipo de cirurgia que você fez facilita que isso aconteça, sabe? Então, acaba sendo muito comum em algumas realidades de cirurgia ter que fazer uma aplicação de laser que eles dizem a limpeza da lente. Não é isso, Kézia, não é a lente que está suja, é uma opacidade de uma cápsula, um pouco complexo, mas a pessoa tem que entender que não é um retorno. E o procedimento para tirar isso dura 2, 3 minutos, não tem anestesia, nada disso. O que também ocorre é uma confusão com aquela carne crescida, que é o pterígio. Então as pessoas veem o pterígio e acham que aquilo é carne crescida. Eu já tive uma paciente, sei lá, no começo do ano, que no dia seguinte estava com um bico desse tamanho. Eu terminei de ver ela na cirurgia, então no dia seguinte eu fui ver ela e ela estava muito chateada. E eu falei, olha, terminei de avaliar, a cirurgia está perfeita, a senhora está ótima. Ela falou, não, a catarata está aqui ainda, que era aquela carne crescida. Doutor. Não, isso é outra coisa. Então, aquela carne crescida, que é o pterígio, ele tem uma chance bastante grande de voltar, dependendo da técnica. Então, existem técnicas também, que são mais elaboradas, que evitam que você tenha novamente. Então, não fazer essa confusão com o pterígio. São esses dois pontos. Pode acontecer uma opacificação da cápsula posterior, que é a tal da limpeza da lente, que é bem simples de resolver. E se você fizer uma cirurgia de pterígio com a tecnologia correta, com o método correto, a chance de voltar é bem pequena. O diretor está falando comigo aqui, tem um telespectador que enviou um vídeo, ô diretor? Ah, tá, então tá bom então. Tá bom então, o diretor está aqui, olha lá. Kézia, então aí é funcionando
Na verdade, é o procedimento, o procedimento, né? né? Feito. Então você está vendo, ele está marcando uma posição e isso daqui eu estou tirando uma capinha que envolve a catarata. Olha que Você legal. vê que eu estou fazendo isso via assistida, tem uma marcação digital. Então, você vê que não está nem no centro do olho, Não, né? É porque é olha o só, eixo gente. visual. Então, assim, para implantar uma lente de alta tecnologia dessa, até o posicionamento é importante. Então, veja, esse é apenas um dos processos que ele torna mais possível a cirurgia. Isso é a primeira cirurgia de catarata realizada no estado de Rondônia, utilizando esse tipo de tecnologia. Gente, parece que tira uma pele do olho. Você viu retirando lá É. e ficando clarinho. Eu fiquei impressionada agora com o vídeo, doutor. Como pode? Eu nunca sei se eu mostro esse vídeo, Precisão, mas né? é uma precisão, A precisão muito grande. muito- Então, é esse salto que a gente está dando aqui. Então, eu não estou mais sozinho para levar vários processos que são importantes. Isso aumenta, Kézia, a segurança. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A cirurgia está em outro patamar. Teve um paciente que falou para mim uma vez assim, eu terminei o consulta, eu disse, olha, o senhor tem que operar. Aí o paciente olhou para o acompanhante e falou assim, operar? Doutor, desculpa, tem 20 anos que eu venho aqui, o seu pai termina essa consulta dizendo, olha, nunca deixe ninguém mexer nos seus olhos. Por sorte, meu pai ainda estava vivo. Eu abri a porta, eu bati, fui lá. A hora que ele entrou e viu o paciente, ele riu e falou assim, já sei, ele mandou você operar, né? Ele falou, mandou eu operar e você sempre disse que não opere. Ele falou, não, mas eu não tinha como saber que a tecnologia ia chegar nesse ponto. Você tem que operar porque chegou. Então, o momento é outro. A ideia é ter esperança mesmo. E não deixar essa pandemia perdurar essa catarata. A gente está preparado para receber vocês. Verdade. Doutor, muito obrigada, tá bom? Olha, seja bem-vindo outras vezes no nosso Alamanda Revista. Obrigado. Espero te receber outras vezes aqui. Muito obrigada. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Que bacana. Gente, olha, agora nós vamos para um rápido intervalo e só ressaltando que essa entrevista vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Alamanda Vilhena. Um rápido intervalo comercial, já eu volto com muito mais. Vida não teria graça se tudo fosse fácil. É preciso lutar. Muitos já tentaram e tentam apagar a luz de quem a vida escolheu pra